Há pessoas que não te perdoam por ter mudado. Não porque tenhas feito algo imperdoável, mas porque a tua evolução lhes lembra tudo o que elas ainda não foram capazes de fazer. É assim que muitos funcionam. Não suportam ver-te livre de uma história onde eles ainda estão presos. Por isso, remexem no teu passado, sopram sobre ele como uma ferida antiga para ver se ainda sangra. Mas tu já não sangras. Apenas cicatrizas em silêncio. E isso, exatamente isso, os enfurece. Porque a tua calma lhes mostra que perderam o poder, que já não podem usar a tua história como arma, que o tu de quem falam já não existe, e o que existe agora não precisa de se defender. Esse é o ponto de viragem onde tudo muda. Por que fazem isso? Porque há pessoas que insistem em lembrar-te dos teus erros, das tuas quedas, das tuas antigas versões. Talvez porque sintam que, se tu conseguiste levantar-te, elas já não têm desculpa para continuar no chão. Criticam o que não compreendem e atacam o que lhes dói. Mas o estoicismo ensina algo que corta mais fundo do que qualquer ofensa. O sábio não se explica, demonstra. Não luta com palavras, ensina com o exemplo. Hoje vais aprender isso. A responder com calma quando tentarem provocar-te. A manter a compostura quando te puserem à prova. A perceber que o poder já não está no que te dizem, mas em como escolhes reagir. Porque sim, este episódio não é sobre defender-te do passado. É sobre dominá-lo. Imagina a cena. Alguém, com voz confiante, menciona o teu passado diante de outros. Acredita que com isso poderá diminuir-te, controlar a narrativa. Mas o que não sabe é que cada vez que o faz, está a falar mais de si mesmo do que de ti. Está a revelar a sua insegurança, a sua necessidade de sentir controlo. E tu, na tua serenidade, consegues ver tudo sem te sentires atacado. Porque a verdadeira força não está em apagar o passado, mas em encará-lo sem medo. Em poder dizer, com voz tranquila, sim, também fui isso, e graças a isso sou quem sou. Essa é a essência do renascimento estoico. Transformar o julgamento em espelho, a dor em prova e a ofensa em ensinamento. As pessoas esquecem que todos têm um antes, que ninguém chega intacto à versão que hoje mostra ao mundo. O problema é que muitos se incomodam ao ver que usaste as tuas ruínas para construir algo melhor. Preferem lembrar-te quando estavas no chão, porque isso lhes dava vantagem. Mas tu já não estás lá. E é por isso que te atacam. Porque quando a vítima deixa de o ser, os algozes perdem o sentido. Há quem fale de ti como se ainda fosses a pessoa que recordam. Não porque não saibam que mudaste, mas porque não querem aceitar que os superaste. Dói-lhes ver que a opinião deles já não pesa, que a voz deles já não define o teu valor, que o teu nome já não se associa à vergonha, mas ao renascimento. Por isso, cada vez que te mencionarem, não te rebaixes a explicar. Não tentes convencê-los da tua mudança. Não peças validação. Sê como o mar que já não discute com as ondas. Deixa que façam barulho enquanto tu continuas a ser profundidade. As pessoas que precisam de te lembrar o teu passado estão, na verdade, a gritar por algo que tu já encontraste. Paz. Lembra-te disto. Ninguém pode usar contra ti aquilo que tu já perdoaste em ti mesmo. Se fizeste as pazes com os teus erros, ninguém pode magoar-te com eles. Se aceitaste as tuas quedas, ninguém pode empurrar-te de novo para o abismo. Porque já aprendeste a cair e a levantar-te sozinho. Essa é a tua vantagem. O que para outros é vergonha, para ti é sabedoria. O que eles chamam erro, tu chamas transformação. Por isso, quando voltarem a falar, deixa-os. Não interrompas o teu caminho por causa do ruído do passado. Deixa que falem, que se desgastem. Tu estás noutra frequência. Já não precisas de provar que mudaste. A tua calma grita isso sem palavras. E essa serenidade desconcerta mais do que qualquer argumento. Porque quando deixas de reagir, o poder muda de mãos. A indiferença não é frieza, é domínio. É a arte de observar sem ser arrastado, de ouvir sem te prenderes. É a vitória silenciosa de quem entendeu que a sua história não é uma arma, mas um testemunho. E se há algo que o tempo te ensinou,
é isto: ninguém que realmente te amou usará o teu passado como castigo. Quem o faz, mostra que nunca te amou, apenas te quis fraco. Mas tu já não és essa versão. Já não te sustentas no julgamento alheio. A tua força não depende de aplausos nem de perdões. Por isso hoje, ao ouvires estas palavras, decide uma coisa: nunca mais voltarás a defender-te daquilo que já superaste. Se falam, que falem. Se julgam, que julguem. Se não entendem, que continuem sem entender. Tu não estás aqui para convencê-los. Estás aqui para continuar a crescer. Porque no fim, o tempo coloca todos no seu lugar. E quando chegar o teu momento, não precisarás de explicar nada. A tua paz falará por ti. A tua constância falará por ti. O teu silêncio falará por ti. E aqueles que usaram o teu passado como arma, acabarão por enfrentar o deles sem escudo. Este é o momento em que te libertas. Não do passado, mas do peso de teres de justificar-te. A partir de agora, cada palavra que não disseres será a tua vitória. Cada reação que não entregares será o teu domínio. Cada passo calmo será a tua resposta mais poderosa. Passaste demasiado tempo a tentar ser compreendido. Já chega. Agora o objetivo não é que te compreendam, é que te respeitem. E o respeito não se implora, inspira-se. O respeito nasce quando a alma se torna coerente, quando os teus atos refletem a tua verdade e quando a tua serenidade se transforma no teu escudo. Porque quando deixas de explicar quem és, os outros são obrigados a olhar-te de novo. E ao fazê-lo, descobrem algo que não esperavam, que já não te podem tocar, que a opinião deles perdeu poder, que a voz deles já não alcança o lugar onde agora habitas. Por isso, ouve com atenção. Se alguém usar o teu passado contra ti, não respondas com raiva. Responde com distância. Responde com a elegância de quem já não precisa de ter a última palavra. Responde com um sorriso sereno, aquele que só tem quem sabe que venceu a batalha mais difícil, a de não precisar de provar nada. A tua história não te condena. Constrói-te. E se hoje estás aqui, a ouvir isto, é porque já sabes que o teu passado não foi um erro, mas um treino. Não foi uma queda, mas o início da ascensão. Não foi vergonha, mas fogo purificador. Por isso, quando alguém usar o teu passado para te ferir, olha com calma e pensa: se realmente acreditas que isso me define, é porque ainda não viste no que me tornei. E continua a caminhar, em silêncio, em paz, em poder. Antes de começar, quero que declares o teu compromisso deixando nos comentários: de hoje em diante, o meu passado já não tem poder sobre mim. Essa frase será o teu lembrete de que estás aqui para libertar-te do que já não te define, para deixar de carregar culpas que não te pertencem, vozes que já não representam quem és. Hoje não viemos justificar nada. Viemos compreender, transformar e encerrar ciclos sem ódio. Porque se o passado ainda se repete na tua mente, não é porque tenha força, mas porque ainda não decidiste soltá-lo completamente. Esta sessão é esse passo. O instante em que escolhes a paz em vez da culpa, a coerência em vez da explicação, a serenidade em vez do julgamento. Por isso diz com firmeza, não como quem se defende, mas como quem se liberta: de hoje em diante, o meu passado já não tem poder sobre mim. Sem mais demoras, vamos começar. Primeira resposta estoica: se falas do meu passado, é porque ainda não superaste o teu. Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar de frente. As pessoas não criticam aquilo que não as dói. Quando alguém insiste em lembrar-te dos teus erros, não está a falar de ti, está a confessar o seu próprio bloqueio. É uma projeção disfarçada de julgamento. Não suportam o teu avanço porque a vida deles ficou parada na versão que tu já superaste. O ser humano tem a tendência de apontar para fora o que ainda não curou por dentro. Por isso, quando mencionam o teu passado, estão, na verdade, a mostrar-te o reflexo da própria frustração. Não o fazem porque tenhas cometido algo imperdoável, mas porque a tua evolução lhes recorda a imobilidade em que vivem. Tu mudaste, eles não. E essa diferença irrita-os, confunde-os, confronta-os com a própria falta de coragem.
O que o estoico entende é que a provocação alheia não merece defesa. Cada ataque é uma confissão involuntária de fraqueza. Quando alguém precisa falar da tua história para sentir-se superior, não está a procurar justiça, mas equilíbrio emocional. Está a tentar ajustar uma balança interna que perdeu há muito tempo. Por isso, a resposta do sábio não é a confrontação, é a observação serena. Se falas do meu passado, é porque ainda não superaste o teu. Essa frase não é arrogância, é diagnóstico. É dar nome à dinâmica invisível do ressentimento. Quem vive a comparar, não vive, apenas mede. E quem mede a tua evolução com o próprio estancamento, inevitavelmente sente rancor. Vai disfarçar, no de julgamento moral, de falsa superioridade, de ironia travestida de preocupação. Mas por trás do tom há sempre uma sombra, a incapacidade de perdoar a si mesmo. Quando respondes com calma, com essa serenidade quase desconcertante, devolves o espelho. Obrigas o outro a olhar-se. Porque a calma desarma, e o silêncio expõe mais do que 1000 argumentos. A tua serenidade transforma-se num espelho tão limpo que reflete o desarranjo alheio. E esse é o verdadeiro poder do estoicismo. Não o controle absoluto, mas o domínio interno que transforma cada provocação em prática espiritual. Pensa nisto. Os grandes sábios do passado foram criticados, insultados, mal interpretados. Marco Aurélio foi chamado de fraco pela sua compaixão. Sêneca foi acusado de hipocrisia pela sua riqueza. Epicteto foi menosprezado por ser escravo. Mas nenhum deles respondeu com ira. Todos entenderam que quem atira lama acaba mais sujo do que aquele a quem tenta atingir. O sábio não procura limpar o seu nome, porque sabe que o tempo o fará por ele. E esse é um princípio que podes aplicar na tua vida. Quando alguém te atacar com a tua história, não entres no terreno dele. Não expliques, não justifiques, não te defendas. Observa. A necessidade de falar diz mais do que as palavras. Por trás da crítica há inveja, por trás do sarcasmo há insegurança, por trás do desprezo há medo. O medo de não ter mudado, o medo de ver que tu conseguiste, o medo de ficar para trás. Por isso, quando dizes, se falas do meu passado, é porque ainda não superaste o teu. Não estás a atacar. Estás a revelar uma verdade que poucos suportam. Estás a quebrar o jogo psicológico em que precisavam que fosses fraco para se sentirem fortes. É um limite invisível, mas firme uma fronteira emocional que diz: a minha evolução não está em discussão. E essa fronteira não se ergue com orgulho, mas com autoconhecimento. O orgulho tenta provar. A sabedoria apenas sabe. Tu já sabes quem és, o que viveste, o que aprendeste. Não precisas reafirmar isso cada vez que alguém tenta arrastar-te ao passado. A calma torna-se o teu idioma, a compostura o teu argumento e a coerência o teu escudo. Não te esqueças disto. Quem está em paz com o próprio passado não reage a quem o usa. Quem ainda não fez as pazes com o que foi sente raiva quando o recordam. Mas quem curou, sorri com compreensão. Porque entende que cada etapa foi necessária, que cada erro teve um propósito, que cada queda o moldou para sustentar o presente com firmeza. Próxima vez que alguém trouxer à tona as tuas velhas versões, não encares isso como ataque. Encará-lo como confirmação. Significa que avançaste tanto que o teu passado já não cabe no teu presente. Que cresceste tanto que a alguns é mais confortável falar do tu antigo do que aceitar o tu real que tem à frente. Lembra-te, ninguém fala do que não lhe importa. Se o teu passado continua a ser tema, é porque o teu presente continua a gerar ruído. E esse ruído é o eco da tua transformação. Que falem, que comentem, que especulem, tudo isso faz parte do preço de ter mudado. A maturidade não está em calar por medo, mas em falar apenas quando vale a pena. E tu já não estás aqui para ganhar discussões, estás aqui para ganhar domínio interior. Essa é a batalha que o mundo não vê, mas que muda tudo. Cada vez que escolhes não reagir, estás a vencer. Cada vez que respiras e respondes com serenidade, estás a conquistar. Cada vez que sorris diante da provocação, estás a ensinar com o teu exemplo.
O sábio não precisa ter razão, precisa ter paz. E a paz não se implora, constrói-se. Por isso, esta frase não é apenas uma resposta, é uma postura de vida. Significa que não entras no jogo do ego alheio, que não desces a defender-te de quem ainda luta com as próprias sombras, que não tentas convencer quem não quer entender. A vida não te pede perfeição, pede-te consciência, que reconheças os teus erros sem permitir que outros os transformem em correntes, que honres a tua história sem viver preso a ela, que aceites o passado sem lhe entregar o controle do presente. E quando alcanças isso, quando aprendes a olhar com serenidade até quem te aponta o dedo, algo dentro de ti muda para sempre. Já não há medo de ser julgado, porque percebeste que ninguém pode julgar-te mais do que tu mesmo já o fizeste. Já não há culpa, porque compreendeste que tudo serviu para crescer. Já não há necessidade de vingança, porque vês no outro o reflexo daquilo que tu também foste um dia. É aí que nasce a verdadeira compaixão. Não em justificar o que te fizeram, mas em compreender o quão cego é alguém que não vê o valor da transformação alheia. Por isso, quando alguém usar o teu passado como arma, não devolvas fogo. Devolve compreensão, não para o salvar, mas para libertar-te. O silêncio será a tua melhor resposta. A tua nova versão não discute e ensina sem falar. O eco da tua calma encarregar-se há de fazer-los entender o que as palavras deles não conseguem admitir. Que tu mudaste, e que isso é algo que eles ainda não sabem como fazer. Segunda resposta estoica. Esse já não sou eu, mas obrigado por lembrar-me o quanto mudei. Existem frases que carregam uma paz tão profunda que desarmam qualquer ataque. Esta é uma delas, porque por trás dessas palavras há aceitação, não defesa. Há serenidade, não orgulho. E acima de tudo, há algo que poucos conseguem alcançar: reconciliação consigo mesmo. Quando alguém te lembra do teu passado com a intenção de ferir, na verdade espera que ainda doa. Espera que te sintas envergonhado, que reajas, que tentes justificar-te. Espera ver nos teus olhos a culpa que nunca souberam libertar. Mas quando respondes com calma, esse já não sou eu, mas obrigado por lembrar-me o quanto mudei, algo dentro dele se quebra, porque não há nada mais poderoso do que a serenidade de quem já não precisa fugir da própria história. O mundo teme quem se perdoou, porque uma pessoa que fez as pazes com o próprio passado não pode ser manipulada. Não se deixa dominar por chantagem emocional, nem pela opinião alheia, nem pela culpa herdada. Entendeu que a verdadeira evolução pessoal não está em apagar, mas em integrar, que as feridas não desaparecem, transformam-se em sabedoria. Quando aceitas o teu passado, libertas-te do teatro do arrependimento público. Já não precisas convencer ninguém de que mudaste, porque o vives todos os dias. A tua coerência torna-se o teu testemunho silencioso. E é aí, precisamente aí, que o estoicismo floresce. Nessa calma que não precisa de aprovação. Pensa em quantas vezes te castigaste por coisas que já não existem. Quantas noites reviveste erros como se o remorso pudesse mudar algo. Quantas vezes prometeste não voltar a falhar, sem perceber que o erro foi o mestre, não o inimigo. A alma amadurece quando deixa de ver o passado como vergonha e começa a vê-lo como treino. Essa é a essência desta frase. Não é desculpa, é afirmação de crescimento. É dizer ao mundo: mudei tanto, que as tuas palavras já não me alcançam. É uma declaração de independência emocional. Quem te lembra o que fizeste ainda não entendeu quem és. Vive preso a uma versão antiga de ti, porque precisa manter-te nela para sentir-se confortável. Se te vê diferente, se reconhece a tua transformação, terá de admitir que mudar é possível e isso dói, porque o obrigaria a enfrentar a própria falta de evolução. Mas tu já não estás nessa guerra. Aprendeste que não se trata de vencer discussões, mas de preservar a paz. Que não há glória em responder a tudo e que o verdadeiro poder está, às vezes, em acenar com um sorriso e seguir o teu caminho. Sêneca escreveu que nenhum homem é o mesmo 2 dias seguidos. A mudança não é um evento, é um fluxo constante. O que foste ontem foi necessário, mesmo que hoje te envergonhe.
O que fizeste então, mesmo que agora te pareça tolo, foi parte do caminho que te trouxe até aqui. Não podes amaldiçoar a versão que te permitiu sobreviver ao seu tempo. Só podes agradecer. Lá. Por isso a frase, esse já não sou eu, não nega o que viveste. Abraça-o. Reconhece que tudo o que veio antes foi necessário, que até as tuas quedas foram parte do processo de despertar. Quando entendes isso, cada lembrança deixa de doer. Já não é ferida aberta, é cicatriz que conta uma história à tua. E quando essa história é contada com serenidade, torna-se exemplo. Porque quem teve coragem de olhar para a própria escuridão sem esconder-se, irradia uma luz que os outros reconhecem, mesmo quando tentam negá-la. O passado só fere quando ainda não foi compreendido. Uma vez entendido, torna-se mestre. E o mestre não castiga, ensina. Por isso, cada vez que alguém te lembrar dos teus erros, olha com compaixão. Ele não sabe que te está a lembrar o quanto cresceste. Não sabe que, sem querer, está a fazer-te um elogio. A alma que evoluiu não teme a memória. Sabe que o passado não é sentença, é recordação do caminho percorrido. E essa consciência muda tudo. Tornas-te imune à manipulação do antes. Tornas-te livre do medo de que alguém descubra o teu passado, porque foste o primeiro a fazer. Aceitar não é justificar, é compreender. Compreender que o que foste não era o teu fim, era o teu ensaio. Que cada erro, cada fracasso, cada desvio tinha uma função precisa. Levar-te ao autoconhecimento. E quando te conheces, o julgamento dos outros perde relevância. A tua mudança não precisa ser compreendida, precisa ser vivida. Não te desgastes tentando que todos percebam. Nem todos têm a capacidade de ver. Alguns preferem apegar-se à tua versão antiga porque é a única que conseguem suportar. Não é pessoal, é medo. E quando encontrares alguém que insista em falar-te do passado, lembra-te, não és obrigado a participar dessa conversa. O teu silêncio será o espelho dele. A tua calma, o seu desafio. Porque nada irrita mais quem procura conflito do que deparar-se com a paz do outro. Essa é a verdadeira força. Não a de quem se defende com fúria, mas a de quem responde com serenidade. Não a de quem apaga a própria história, mas a de quem a encara sem tremer. Não a de quem grita a mudança, mas a de quem a encarna. Aquele que foste já cumpriu o seu propósito. Não o odeies, agradece-lhe. Graças a ele suportaste, aprendeste, amadureceste. Graças a ele sabes o que não queres repetir. Graças a ele chegaste a este ponto em que podes olhar para trás sem dor. E isso, meu amigo, é uma das maiores conquistas da alma, poder lembrar sem sofrer. Então, da próxima vez que alguém mencionar o teu passado, responde com um sorriso sereno e diz: esse já não sou eu, mas obrigado por lembrar-me o quanto mudei. Porque no fundo, o que te estão a dizer é que ficaram para trás. E tu, sem dizê-lo, estás a mostrar-lhes como se avança. E ao seguires o teu caminho, lembra-te, não precisas esconder quem foste, porque o que foste trouxe-te até aqui. Não te envergonhes das tuas sombras. Sem elas, não terias encontrado a luz. O sábio não renega a própria história, honra, porque entende que tudo, até o mais doloroso, fez parte da ordem do universo. Nada foi em vão. Nada foi perda. Tudo foi evolução. Terceira resposta estoica. O que eu fiz me ensinou mais do que o que tu criticas. Ninguém aprende a ser forte nos dias fáceis. Ninguém amadurece sob aplausos. A verdadeira sabedoria nasce do erro, do tropeço, daquele instante em que tocas o fundo e descobres que ainda és capaz de levantar-te. Quem nunca caiu, não entende a profundidade do próprio espírito. Por isso, quando alguém te julga pelo que fizeste, fala a partir da inocência ou da soberba. Não sabe o que é ter enfrentado o próprio peso. O que fizeste não te define, ensinou-te. Cada decisão, mesmo as mais tolas, foram lições que a alma precisava aprender. E isso é algo que o julgamento alheio jamais compreenderá. Porque quem observa de fora só vê o erro, não o contexto, não o medo, não a confusão que existia por trás.
Criticam o resultado sem terem sentido a batalha. Apontam o ato sem conhecer a alma que o viveu. O que eu fiz me ensinou mais do que o que tu criticas. Não é uma tentativa de justificar-se. É uma afirmação de crescimento. É o reconhecimento de que a experiência é uma mestra mais valiosa do que a aprovação. Cada queda que suportaste, cada erro que te doeu, cada escolha que te fez perder algo, moldou uma parte do teu caráter que hoje te sustenta. Os estoicos ensinavam que a dor, quando compreendida, transforma-se em poder. Não em poder sobre os outros, mas em domínio interior. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não se governa a si mesmo. E esse governo aprende-se quando as tuas decisões te mostram quem realmente és. Os teus erros não te destruíram, revelaram-te. Olha para trás. Tudo o que fizeste, até o que hoje preferirias esquecer, foi prática para tornares-te mais sábio, mais prudente, mais consciente. Às vezes, a vida não ensina com ternura. Ensina com impacto. Coloca-te diante das tuas próprias sombras para que entendas qual parte de ti precisa de luz. Quando os outros criticam o que fizeste, não veem a transformação que nasceu do erro. Veem apenas o fato, não a mudança. Mas tu sabes. Sabes o quanto custou sair dali. Sabes das noites sem sono, dos silêncios, dos arrependimentos que te tornaram mais humano. Sabes que o que doeu não foi em vão. E essa consciência é a fronteira entre o sábio e o tolo. O tolo repete, o sábio recorda. O tolo culpa, o sábio agradece. O tolo teme voltar a errar. O sábio confia no que aprendeu. Por isso, quando alguém ousar usar os teus erros para medir o teu valor, respira e lembra-te. Só quem nunca se olhou por dentro fala com tanta leveza do erro alheio. Ninguém que tenha vivido de verdade, que tenha enfrentado o próprio abismo, ousaria julgar com tanta dureza. Porque a dor torna-te humilde, e a humildade torna-te compassivo. Quem já sofreu deixa de apontar, começa a compreender. Cada crítica que recebes pode transformar-se num espelho. Mostrar-te-á qual parte de ti ainda busca aprovação. Se te irrita, é porque ainda acreditas que precisas limpar o teu nome. Mas quando fazes as pazes contigo mesmo, a crítica torna-se ruído de fundo. Não porque sejas arrogante, mas porque já não há nada que ela possa ensinar-te. O que eu fiz me ensinou mais do que o que tu criticas. É uma frase simples, mas carrega uma revolução interior. É uma afirmação de liberdade. Declara que já não és o mesmo. Que não te defines pelos teus erros, mas pela forma como os transformaste. Que a tua história não é um registro de vergonhas, mas um mapa de crescimento. Lembra-te do que dizia Marco Aurélio. O obstáculo no caminho torna-se o próprio caminho. O que um dia te deteve, agora te impulsiona. O que um dia te feriu, agora te fortalece. Cada crítica que ouves pode ser uma oportunidade de reafirmar o teu avanço. Não respondas com raiva, responde com presença. Não procures convencer, procura compreender. Porque a verdade é que ninguém pode tirar-te o aprendizado. Podem tirar-te a reputação, podem falar de ti, podem inventar versões, mas não podem apagar o que aprendeste. E esse conhecimento interior é o que realmente importa. Talvez tenhas cometido erros graves, talvez tenhas magoado, talvez tenhas falhado contigo mesmo. Mas também tiveste a coragem de olhar isso de frente e escolher ser diferente. Nem todos o fazem. Muitos preferem culpar o mundo. Tu escolheste responsabilizar-te, aprender, reconstruir-te. Isso, mesmo que o mundo não veja, separa-te dos que só sabem apontar. Não há sabedoria sem erro. Não há temperança sem causa anterior. Não há virtude sem luta. Quem te critica à distância ainda não atravessou o fogo da mudança. Mas tu já. Por isso falas menos e sentes mais. Por isso já não explicas tanto, apenas observas. Entendeste que a crítica é parte do preço de ser consciente. A alma forte não busca aprovação, busca clareza. E a clareza chega quando deixas de arrepender-te do necessário. Tudo o que viveste tinha sentido, mesmo aquilo que hoje não compreendes. Talvez aquele erro que tanto temes nomear tenha sido o que te tornou humano.
Talvez aquela queda de que ainda te envergonhas tenha sido a que te ensinou a não voltar a tropeçar na escuridão. Por isso, da próxima vez que alguém criticar a tua história, não te defendas. Agradece em silêncio, porque cada palavra deles confirma algo, que continuas a avançar e eles continuam a olhar para trás. Tu já passaste pelo fogo. Eles ainda têm medo de aproximar-se. Não deixes que o ruído te distraia. A voz da crítica externa cala-se quando a interna se torna sábia. E a sabedoria só se conquista com experiência. Não há outro caminho. Quem não viveu não sabe ensinar, apenas repete o que ouviu. Mas tu viveste. Sentiste a perda, a culpa, a vergonha, e ainda assim estás aqui. E isso já te coloca acima de qualquer julgamento. És o resultado de tudo o que superaste, não do que falhaste, não do que te apontaram. És a soma dos teus aprendizados. Por isso, quando disseres, o que eu fiz me ensinou mais do que o que tu criticas, diz sem raiva. Diz com gratidão. Diz com calma, porque essas palavras não defendem, libertam. Não justificam, celebram. E quando as disseres, o mundo sentirá. Alguns se calarão. Outros admirar-te-ão em silêncio. Mas o mais importante, tu saberás que pela primeira vez estás em paz com quem foste. E essa paz é algo que ninguém pode usar contra ti. Quarta resposta estoica. Se o meu passado te incomoda, imagina o quanto me ensinou. Existem pessoas que se sentem desconfortáveis com o teu crescimento. Não porque tenhas feito algo errado, mas porque a tua evolução as obriga a olhar para o que não fizeram com a própria vida. E então, o mais fácil para elas é voltar, repetidamente, ao passado. Falar dos teus erros, das tuas falhas, das tuas escolhas equivocadas. Não porque queiram lembrar-te do que foste, mas porque não suportam ver o que és agora. Quando respondes com serenidade, se o meu passado te incomoda, imagina o quanto me ensinou. Quebras o ciclo do julgamento. Não estás a atacar, estás a expor uma verdade que não precisa de defesa. Estás a deixar claro que já não te identificas com a dor, mas com o aprendizado. Que aquilo que para eles ainda é motivo de crítica ou zombaria, para ti, tornou-se sabedoria. O passado, quando é compreendido, deixa de doer. Mas quando é negado, repete-se. Essa é a diferença entre quem evolui e quem estagna. Quem evolui não tenta apagar a própria história, honra, porque sabe que cada momento sombrio foi uma lição disfarçada, uma preparação silenciosa para o que viria depois. Quem se estagna, em contrapartida, precisa continuar a falar de ontem, porque não tem nada novo para contar de hoje. Pensa em quantas vezes te sentiste culpado por coisas que já não podias mudar. Quantas vezes ouviste comentários que tentavam lembrar-te das tuas quedas. Mas, se observares bem, verás que essas vozes não falavam de ti, falavam do medo alheio. Medo da transformação. Medo da mudança. Medo de que o teu progresso lhes mostre que é possível ser diferente. O sábio estoico não se abala diante do julgamento, porque entende que a crítica alheia é apenas o ruído de quem ainda não se encontrou consigo mesmo. Não há cegueira maior do que a de quem se recusa a reconhecer a possibilidade de redenção. Por isso, quando alguém te lançar o teu passado como pedra, recebe-o como semente. Que o ataque dele se torne terreno fértil para reafirmar o que aprendeste. Se o meu passado te incomoda, imagina o quanto me ensinou. Essa frase tem o poder de deter qualquer tentativa de manipulação emocional, porque coloca o foco onde deve estar, na tua evolução, não no teu erro. Lembra o outro de que o passado, por mais doloroso que tenha sido, já não te define. Que saíste do fogo e agora levas as cicatrizes como medalhas, não como vergonha. A maioria das pessoas não suporta ver alguém que mudou, porque isso destrói a sua desculpa favorita. As pessoas não mudam. Tu és a prova viva de que o ser humano pode transformar-se, de que a alma pode ser reeducada, de que o caráter pode ser lapidado pela experiência. E essa evidência, para alguns, é insuportável. Preferem continuar a falar do teu eu antigo, porque assim mantém intacto o próprio conformismo. A indiferença diante dessas vozes não é frieza, é maturidade.
É a consciência de que a tua energia já não pode ser desperdiçada tentando convencer quem não quer entender. O sábio não busca aprovação, busca a coerência. E a coerência consiste em viver de modo que os teus atos falem mais alto do que as tuas palavras. Cada vez que recordas o teu passado com gratidão, em vez de culpa, estás a praticar a filosofia mais profunda do estoicismo. Aceitar a realidade tal como foi, sem dramatizar, sem adornar, sem negar, porque o que foi era necessário. Não poderia ter sido diferente. O que doeu tinha de doer para abrir-te os olhos. O que perdeste precisava ir-se para abrir espaço ao novo. Sêneca escreveu que a ferida sara quando se deixa de tocá-la. Deixa de remexer no ontem. Deixa que o tempo cumpra o seu trabalho. A lição que o passado te deixou não desaparece e vive em ti. Em cada gesto de paciência, em cada limite que aprendes a impor, em cada decisão tomada com mais consciência. Tudo o que foste foi o terreno onde cresceu o que agora és. E isso, mesmo que os outros não compreendam, está bem. Não precisas da validação deles. A vida não é sobre convencer o mundo de que mudaste, mas sobre continuar a caminhar com a certeza de que o fizeste, que a tua transformação é real, mesmo que ninguém a aplauda. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa, porque o silêncio não discute e mostra. Quando te calas diante do julgamento, demonstras domínio. Quando sorris diante da provocação, revelas força. Quando continuas a construir sem olhar para trás, mostras sabedoria. Se o meu passado te incomoda, imagina o quanto me ensinou. Repete isso sem rancor, sem soberba, sem desejo de humilhar. Diz como quem afirma serenidade. Diz como quem já não precisa esconder nada. Porque essa é a verdadeira liberdade. Não ter medo de ser visto. Cada erro que cometeste ensinou-te algo que os outros ainda não aprenderam. Ensinou-te empatia, ensinou-te compaixão, ensinou-te autocontrolo. Ensinou-te que o julgamento rápido é sinal de ignorância e que a compreensão profunda requer ter sentido na pele o que se critica. Agradece a quem te julga. Sem saber, estão a oferecer-te outra oportunidade de praticar a temperança. Cada comentário mordaz é um treino para a tua alma. Cada crítica é um ginásio para a tua paciência. Eles acreditam que te ferem, mas estão a lapidar-te. E quando perceberes isso, quando vires a diferença entre o tu de antes e o tu de agora, entenderás que não há motivo para defender-te. Porque a tua vida atual é a tua resposta. Os teus atos, a tua disciplina e a tua serenidade são a demonstração viva da tua mudança. O passado, longe de ser um fardo, torna-se bússola. Lembra-te do que já não queres repetir. Mostra-te o preço da inconsciência. Obriga-te a escolher com mais precisão. Ensina-te a amar com mais sabedoria. E isso é algo que nenhuma crítica te pode tirar. Por isso, deixa que falem. Deixa que interpretem, que inventem, que repitam. Enquanto usam a tua história para entreter-se, tu usas a tua para evoluir. Enquanto procuram defeitos nas tuas cicatrizes, tu escreves novos capítulos. Enquanto ficam presos ao que foste, tu continuas a crescer. E chegará o dia em que o eco das palavras deles já não te alcançará, porque terá subido tanto que o ruído se perderá na distância. Nesse dia, compreenderás que a melhor vingança é a paz, que a melhor resposta é o teu progresso, que a verdadeira vitória não está em provar nada, mas em não precisar provar. Então olharás para trás, não com rancor, mas com ternura, e dirás em silêncio: se o meu passado te incomoda, imagina o quanto me ensinou. E essa frase deixará de ser uma resposta ao outro, para tornar-se um lembrete para ti. Uma forma de honrar o caminho, agradecer o aprendizado e reconhecer que, sem aquele passado, nunca terias chegado à tua versão atual. E nesse instante, compreenderás tudo. O passado não era uma corrente, era a chave. E tu, ao aprender com ele, encontraste a porta que te levou à liberdade. Quinta resposta estoica. Eu aprendi com os meus erros. E tu? Poucas frases são tão poderosas e desarmantes como esta. Não traz gritos, nem raiva, nem arrogância. É apenas uma pergunta.
Mas por trás dela há uma montanha de crescimento, uma história de dor enfrentada, uma vida inteira colocada em ordem. Quando dizes, eu aprendi com os meus erros, estás a confessar algo que a maioria nem ousa encarar. Porque admitir que te enganaste exige mais coragem do que continuar a apontar os erros dos outros. O mundo está cheio de pessoas que falam das falhas alheias como se isso as tornasse mais puras. Gente que se agarra aos teus erros passados para não ter de reconhecer os próprios erros presentes. Mas tu já não vives nesse nível. Já entendeste que errar não foi a tua condenação, foi o teu ponto de partida. Que o que fizeste mal obrigou-te a procurar o que é certo e que só atravessando o erro pudeste encontrar a virtude. O sábio não teme as suas falhas, estuda-as, não as nega, integra-as. Porque o erro, no fundo, é a ferramenta mais precisa do aprendizado. Quem não falha, não se conhece. Quem não erra, não evolui. Quem nunca se quebrou, não sabe o que custa reconstruir-se. Quando respondes, eu aprendi com os meus erros, e tu, não estás a lançar um desafio, estás a mostrar um espelho. É uma forma serena de lembrar ao outro que a perfeição que exibe não passa de um disfarce do medo. Que quem não reconhece as próprias quedas vive a fingir força, enquanto quem as aceita já não precisa demonstrá-la. Marco Aurélio escreveu que a vida do homem é o que os seus pensamentos fazem dela. Se acreditas que os teus erros te destruíram, eles destruir-te-ão. Se entendes que te formaram, fortalecer-te-ão. O que faz a diferença não é o tropeço, é a maneira como o interpretas. Essa é a essência do pensamento estoico. O acontecimento não tem poder em si mesmo, apenas o julgamento que fazes sobre ele. Cada erro que cometeste foi uma lição. Alguns ensinaram-te prudência, outros, humildade. Outros mostraram-te que há silêncios que valem mais do que qualquer defesa, despedidas que te devolvem a paz e perdas que são, na verdade, libertações disfarçadas. Nenhum foi inútil, nenhum foi acaso. E mesmo assim, as pessoas continuam a temer o erro como se fosse uma marca eterna. Escondem-no, maquilham-no, negam-no, esforçam-se por parecer impecáveis, quando, na verdade, a beleza está em quem pode dizer: falhei, mas cresci. Porque a alma que tem coragem de olhar para a própria queda sem culpa nem desculpa torna-se invencível. Pensa nas vezes em que tropeçaste e acreditaste que tudo estava perdido. Hoje, com distância, sabes que aquilo não foi um fim, foi uma lição necessária. Sem esse tropeço, não terias aprendido a reconhecer os teus limites, a dominar os teus impulsos, a distinguir entre o que desejas e o que te convém. Os erros são mapas secretos do caráter. Cada um marca o ponto onde a vida te convidou a conhecer-te melhor. E ainda assim, há quem se detenha a apontar as tuas falhas como se isso os tornasse melhores. Mas não sabem que o que criticam foi precisamente o que te tornou mais forte. Não entendem que cada erro foi o teu mestre, não o teu inimigo. Que cada falha foi um passo mais rumo à liberdade. O sábio não procura vingança pelas críticas. Agradece a oportunidade de demonstrar, com a própria vida, a distância entre o que foi e o que é. Por isso, quando alguém tentar rebaixar-te relembrando o que fizeste mal, olha-o com calma e repete em silêncio: eu aprendi com os meus erros. E tu? Não há resposta mais poderosa, nem mais desconfortável para quem ainda vive preso ao próprio orgulho. Sêneca dizia que nenhum homem se torna sábio por acaso. A sabedoria exige ter vivido o suficiente para ter errado, sofrido e compreendido. Ninguém nasce sábio. Ninguém alcança a temperança sem antes ter conhecido o caos. Ninguém conquista a serenidade sem antes ter sentido a tempestade. Por isso, não te envergonhes dos teus erros. Agradece cada um. Agradece os que te ensinaram a calar. Os que te mostraram em quem não confiar outra vez. Os que te obrigaram a recomeçar. Os que te deixaram sem nada porque, graças a eles, descobriste que sempre te tinhas a ti. O erro, visto com olhos estoicos, não é mancha, é marca. É o vestígio de uma alma que viveu. O problema não está em errar, mas em repetir. Não está em cair, mas em recusar-se a levantar. E tu não te recusaste. Levantaste-te.
Aprendeste. E isso já te distingue dos demais. No fim, quem mais aprende não é quem mais acerta. É quem põe mais consciência nos próprios erros. A consciência transforma a dor em sabedoria. O ego, em contrapartida, transforma-a em ressentimento. Por isso, quando alguém criticar as tuas quedas, não tentes convencê-lo da tua evolução. Não precisas. Essa batalha não é tua. O teu crescimento não se mede pelos aplausos, mas pela paz que sentes quando já não precisas justificar-te. Chegaste a um ponto em que a tua história não é um fardo, mas um testemunho. Onde os teus erros já não são segredo, mas parte do relato que te torna humano. Por isso, deixa que falem. Deixa que pensem que sabem tudo sobre ti. Não percebem que já não lutas contra o passado usas-no. Não percebem que cada julgamento que fazem é um lembrete do quanto avançaste. Não percebem que a crítica deles é, na verdade, uma confissão do seu próprio estancamento. Quem não se perdoou, não suporta ver quem o fez. Por isso, o seu julgamento soa tão alto. Tenta calar o que a consciência sussurra. Mas tu já não precisas lutar contra isso. Aprendeste que o perdão a si mesmo é o último passo do crescimento. E quem se perdoou já não precisa lutar. Da próxima vez que alguém te lembrar dos teus erros, não os negues. Não peças desculpa mais do que o necessário. Diz com calma, com firmeza, com a paz de quem já se conhece. Eu aprendi com os meus erros, e tu? Porque, nessa pergunta, não há desafio à luz. É um convite ao outro para olhar dentro de si, se tiver coragem. Talvez não te respondam. Talvez fiquem em silêncio. Mas esse silêncio será o reconhecimento de algo que, no fundo, sabem. Que tu mudaste, e eles não. Que transformaste a queda em lição, e eles ainda vivem com medo da própria. Aprender com os erros não é uma habilidade, é uma decisão. A decisão de não desperdiçar a dor, de não desperdiçar a experiência, de não fugir do espelho. E essa decisão, tomada vez após vez, é o que te torna, a cada dia, mais livre, mais sábio, mais dono de ti. Por isso, leva os teus erros com orgulho não como troféus, mas como marcas de crescimento. Porque cada um é a prova de que estiveste disposto a viver, e não apenas a existir, que escolheste sentir, arriscar, aprender, e que, acima de tudo, escolheste continuar. Eu aprendi com os meus erros, e tu? Essa pergunta não busca resposta, busca consciência, busca despertar. E quem tiver ouvidos para ouvi-la, entenderá que não se trata de quem teve razão, mas de quem teve a coragem de olhar as próprias sombras e transformá-las em luz. Se algo dentro de ti sentiu alívio ao ouvir estas palavras, segue esse impulso e fica aqui. Subscrever-te não é um gesto para este espaço, é um gesto para ti. É uma forma de dizer a ti mesmo que a tua história não terminou onde outros quiseram deixá-la. Que estás disposto a continuar a crescer, sem pedir permissão, a caminhar com a calma de quem já não teme ser mal interpretado. Faz isso agora. Subscreve-te e partilha esta mensagem com quem ainda carrega culpas que já não lhe pertencem. Porque, quando uma mente se liberta do peso do passado, inevitavelmente ensina outra a fazer o mesmo. Sexta resposta estoica. Não me envergonho do que vivi. Envergonhar-me-ia de não ter mudado. Chega um momento na vida em que deixas de lutar contra o que foste. Um dia, sem aviso, descobres que olhar para trás já não dói como antes. Que aquilo que um dia te pesou, agora te sustenta. Que já não te escondes da tua história, mas a reconheces como parte da viagem. É então que entendes que a verdadeira vergonha não está no que viveste, mas em ter passado por tanto e não ter aprendido nada. Muitos têm medo de olhar para o passado porque acreditam que ali habita a sua condenação. Mas o passado não castiga, ensina. É o mestre silencioso que te observa enquanto tropeças uma e outra vez, esperando o momento em que finalmente compreendas. O que dói não é a lembrança. É a resistência em aceitar que já passou, que já não podes mudá-lo, que só podes mudar-te a ti mesmo. Não me envergonho do que vivi, envergonhar-me-ia de não ter mudado. Essa frase não se diz com orgulho, disse com calma.
É o testemunho de quem fez as pazes com a própria história. De quem não se define pelos erros, mas pela transformação. Porque viver é errar, cair, quebrar-se. Mas crescer é olhar essas ruínas com gratidão, não com culpa. Errar é humano, mas repetir é uma escolha. Quem aprende, honra o seu passado ao não repeti-lo. Quem se recusa a ver, revive-o uma e outra vez com rostos e cenários diferentes. Os estoicos ensinavam que não se pode escapar do que não se compreendeu. E compreender não é justificar. É observar com clareza o que foi, sem adornos nem desculpas. Levaste tempo a perceber que a vergonha não apaga o erro, perpetua-o. Que quanto mais te castigas, mais te prendes ao que já não existe. Que a única forma de redimir o passado é viver de modo a não repeti-lo. Por isso, quando dizes que não te envergonhas do que viveste, estás a dizer: já não temo a minha sombra, porque aprendi a caminhar com ela. O sábio não foge da própria história. Leva-a consigo como lembrete do que não quer voltar a ser. Cada cicatriz torna-se bússola, cada ferida, um aviso. Cada queda, uma lembrança de que a alma só se fortalece através do impacto. Sêneca dizia com clareza: a alma é temperada pela dificuldade, como o ferro pelo fogo. E tu estiveste nesse fogo. Queimaste-te, choraste, pensaste que não conseguirias continuar, mas continuaste. E mesmo que o mundo ainda queira lembrar-te do que foste, tu já sabes o que vales. Porque não se trata de apagar as marcas, mas de entender que cada uma é prova de que sobreviveste a ti mesmo. A vergonha é um veneno lento. Faz-te duvidar do teu merecimento. Convence-te de que não és digno de uma nova oportunidade. Mas a vida não exige perfeição, exige movimento. Exige aprendizado. Exige humildade para aceitar que falhar é parte do caminho para a virtude. Quando dizes envergonhar-me-ia de não ter mudado, estás a reconhecer algo que poucos admitem, que permanecer igual é a forma mais silenciosa de morrer, que quem não muda, estagna, que a imobilidade é mais perigosa do que o erro, porque o erro move-te, empurra-te a olhar para dentro, mas a resistência à mudança aprisiona-te na mesma versão de ti, até que a vida te obriga a despertar. De que serve aparentar pureza se a alma continua adormecida? De que serve esconder o passado se ele ainda governa os teus pensamentos? De que serve repetir: já mudei, se cada decisão prova o contrário? A transformação não se anuncia, encarna-se. Não se explica, demonstra-se em silêncio. Quem mudou não precisa defender-se. A sua presença revela-o. O seu olhar carrega a serenidade de quem atravessou a tempestade e agora observa o mar calmo, sem medo da próxima onda. Porque sabe que, se ela voltar, também saberá nadar. Essa é a essência da verdadeira mudança. Não esquecer o que te destruiu, mas aprender a usá-lo como impulso. Não negar o que foste, mas integrá-lo para construir algo mais sólido. Não esconder as cicatrizes, mas exibi-las com gratidão. O mundo está cheio de quem se arrepende, mas são poucos os que se transformam. O arrependimento sem mudança é teatro. A mudança sem humildade é vaidade. Mas a verdadeira metamorfose acontece quando olhas para trás sem rancor e podes dizer: sim, falhei. Mas graças a isso, agora entendo. Às vezes, quem mais fala do teu passado é quem não suporta o teu presente. Incomoda-lhe a tua calma, a tua maturidade, o teu silêncio. Dói-lhe ver que aquilo que pensou que te destruiria se tornou a tua maior força. E enquanto eles continuam a falar do que fizeste, tu continuas a construir em paz. Não me envergonho do que vivi. Envergonhar-me-ia de não ter mudado. É uma declaração de autonomia. É o ponto em que a alma deixa de pedir permissão para existir. Onde já não te sentes em dívida com a tua história. Onde o peso da culpa dá lugar ao poder do propósito. O teu passado não precisa ser apagado, precisa ser compreendido. Cada capítulo, até os mais escuros, tinha um propósito. Talvez não o tenhas visto na altura, mas agora sabes que nada foi por acaso. Que até o erro mais grave trazia uma lição à espera de ser descoberta. E quando a encontras, tudo se encaixa. Lembra-te do que dizia Epicteto:
Não é o que te acontece que te fere, mas a opinião que tens sobre isso. Se acreditas que o teu passado te arruinou, ele continuará a fazê-lo. Mas se entendes que te forjou, tornar-se-á teu aliado. A diferença está no julgamento, não nos factos. Não te envergonhes de ter sido ingênuo, impulsivo, emocional. Todos fomos. A vergonha seria não te teres detido para refletir, não te teres atrevido a crescer, não te teres pedido perdão. Porque quem não se perdoa vive pela metade, e tu estás aqui para viver por inteiro. A partir de hoje, leva a tua história com dignidade, não como troféu, nem como corrente, mas como mestra. Cada vez que alguém tentar usá-la contra ti, sorri, porque já sabes que cada erro que cometeste foi uma lição que eles ainda não aprenderam. O passado, quando olhado com os olhos da alma, deixa de ser peso e torna-se alicerce. Permite-te construir sem medo, amar sem culpa, avançar sem hesitação. Porque já não há nada a esconder, nada a provar, nada a temer. Da próxima vez que sentires vergonha, respira e lembra-te. Não há crescimento sem imperfeição. Não há sabedoria sem feridas. Não há virtude sem história. A evolução não apaga o que foste e transforma-o. E nesse processo silencioso, cada queda torna-se uma bênção disfarçada. Não te envergonhes do teu passado. Envergonha-te apenas de permanecer igual, porque a alma que estagna morre, mas a que se reinventa torna-se eterna. E quando o mundo voltar a lembrar-te o que fizeste, não tentes explicar-te. Apenas diz: não me envergonho do que vivi, envergonhar-me-ia de não ter mudado. E continua a caminhar, porque quem segue em frente tem sempre a última palavra. Sétima resposta estoica. Falas de quem eu fui. Eu prefiro focar em quem eu sou. Há algo profundamente libertador em chegar a um ponto da vida em que já não sentes a necessidade de explicar a tua evolução. Porque quem insiste em lembrar-te do passado, revela mais sobre si do que sobre ti. Não o faz por justiça, mas por conforto. É mais fácil continuar a ver-te como a versão antiga que conhece do que enfrentar o facto de que mudaste, cresceste e já não reages da mesma forma. A mudança autêntica incomoda, não a quem muda, mas a quem permanece imóvel. Quando dizes falas de quem eu fui, eu prefiro focar em quem eu sou. Não estás a negar a tua história, estás a colocá-la no seu devido lugar. Estás a lembrar que a vida é movimento e que não és um retrato do passado, mas um processo em curso. Quem continua a falar da tua versão anterior não te conhece, apenas te recorda. E a memória, embora poderosa, nem sempre é justa. As pessoas tendem a congelar os outros no tempo em que lhes eram mais úteis ou confortáveis. Por isso, quando evoluis, muitos não sabem como lidar contigo. Desorganizas-lhes a narrativa. Já não encaixas na história que contavam sobre ti. Mas não estás aqui para encaixar. Estás aqui para avançar. Para deixar que o teu crescimento quebre os moldes onde te quiseram prender. Essa é a verdadeira liberdade. Olhar para a frente sem pedir permissão para ter mudado. Epicteto dizia: não é o que nos acontece que nos perturba, mas a opinião que temos sobre o que nos acontece. E o mesmo vale para as pessoas. Não te fere o que dizem, fere-te o peso que dás às suas palavras. Se acreditas que o julgamento alheio define a tua identidade, viverás acorrentado. Mas se entendes que a percepção do outro pertence à mente dele e não à tua realidade, libertas-te. Quando alguém te recordar o passado, sorri. Não com ironia, mas com serenidade. Porque já sabes algo que eles ainda não compreenderam. A mudança verdadeira não se grita, vive-se. Nota-se na calma das tuas respostas, na sobriedade do teu olhar, na firmeza dos teus passos. Falas de quem eu fui. Eu prefiro focar em quem eu sou. É uma resposta sem agressividade, mas cheia de poder. Porque não discute, afirma. Não nega, redireciona. É a declaração de alguém que já não precisa convencer ninguém do seu valor. De quem entendeu que as versões antigas não são vergonha, mas capítulos necessários de uma evolução contínua. Marco Aurélio escreveu nas suas Meditações:
Todas as manhãs pensa que te encontrarás com pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes ou invejosas. Mas nenhuma delas te pode prejudicar, porque partilham contigo a mesma razão, a mesma natureza. Essa é a essência da indiferença virtuosa. Perceber que os julgamentos alheios não são ataques, mas sintomas. O que dizem de ti revela o nível de compreensão deles, não o teu. Às vezes, não é maldade, é incapacidade. Nem todos conseguem entender a mudança, porque nem todos tiveram a coragem de tentá-la. Muitos preferem permanecer onde estão e apontar o dedo àqueles que decidiram atravessar o rio. E quando o fazes, quando te arriscas a transformar-te, tornas-te um lembrete vivo daquilo que eles ainda não ousaram ser. Por isso te atacam, por isso te lembram o que foste. Porque ao verem-te avançar, confrontam-se com a culpa da própria inércia. E a mente, quando não suporta o desconforto de se ver refletida, ataca o espelho. Mas tu não és o espelho deles. És o teu próprio horizonte. Aprende a distinguir o que merece ser explicado do que não merece. Nem todo julgamento exige resposta. Nem toda provocação merece defesa. Há batalhas que se vencem com o silêncio e distâncias que se conquistam sem palavras. O sábio escolhe as suas palavras com a mesma precisão com que o arqueiro escolhe as suas flechas. Poucas, firmes, necessárias. Quando alguém tentar reduzir-te ao que foste, olha-o com compaixão. Não tomes isso como ofensa, mas como prova da falta de perspectiva dele. O que ele vê como contradição, tu reconheces como evolução. O que ele chama de mudança de atitude, tu chamas de crescimento. O que ele chama de hipocrisia, tu sabes ser coerência finalmente aprendida. Ninguém tem a obrigação de entender o teu processo, mas tu tens o dever de o honrar. Não deixes que a incompreensão alheia te faça duvidar do teu progresso. A mente que busca a aprovação torna-se frágil. A que busca a coerência torna-se invencível. Sêneca dizia: o maior sinal de sabedoria é a consistência entre o que se pensa, se diz e se faz. E esse equilíbrio só chega quando deixas de tentar provar a tua mudança e simplesmente a vives. Não expliques. Não justifiques. Não discutas. Quem está disposto a compreender, compreenderá sem as tuas palavras. E quem não quer entender-te, não o fará, por mais que te desfaças em argumentos. Lembra-te, a verdade não precisa de defesa, sustenta-se por si só. As pessoas podem falar do teu passado, mas não podem alterar o teu presente. Podem opinar sobre os teus erros, mas não podem apagar os teus aprendizados. Podem repetir a tua história, mas não podem escrever os teus próximos capítulos. E é isso que mais as incomoda. O poder do que vem a seguir está apenas nas tuas mãos. Não vivas obcecado em limpar o teu nome nas bocas que gostam de o sujar. Limpa a tua mente da necessidade de seres compreendido. É o único terreno que vale a pena cultivar. Porque quem se entende a si mesmo já não precisa de explicação. Falas de quem eu fui. Eu prefiro focar em quem eu sou. Repete essa frase como escudo, mas também como oração. Não para te proteger do mundo, mas para te lembrares de que a tua atenção é o teu recurso mais sagrado. Onde a colocas, floresce. E tu já não estás a regar o passado. A transformação autêntica não busca testemunhas. Não precisa de aplausos. Às vezes acontece em silêncio, sem que ninguém perceba. Mas a alma sabe. E isso basta. Porque cada pensamento mais sábio, cada reação mais serena, cada dia sem ceder ao rancor, é uma vitória invisível. Por isso, deixa que falem de quem foste. Tu continua a construir quem és. E cada passo calmo, cada palavra sensata, cada decisão tomada sem medo, será uma demonstração silenciosa de que a mudança é real. E quando voltarem a lembrar-te o que foste, sorri. Não por arrogância, mas por gratidão. Porque sem aquele tu de antes, não existiria o de agora. E porque entendes que todos estamos em capítulos diferentes da mesma busca. Sermos melhores do que ontem. No fim, o sábio não tenta apagar o passado transcende-o. Não busca agradar, busca ser. Não quer reconhecimento, quer liberdade. Falas de quem eu fui. Eu prefiro focar em quem eu sou.
E nessa frase há um convite silencioso para todos os que ainda vivem presos ao ontem. Deixa de revisitar a ferida e começa a escrever a cicatriz. 8ª resposta estoica. O passado não me persegue, eu o tenho domado. Há uma grande diferença entre fugir do passado e ter feito as pazes com ele. A primeira é medo, a segunda, maestria. Quando dizes, o passado não me persegue, eu o tenho domado, estás a afirmar que já não és dominado pelo que um dia te feriu, que aquilo que antes te fazia tremer, agora te ensina, que já não vives na defensiva, mas com domínio sobre a tua própria história. A maioria das pessoas não doma o passado, esconde-o. Cobre-o com trabalho, com relacionamentos, com distrações. Acredita que, se o ignorar o suficiente, ele desaparecerá. Mas o passado não se dissolve no silêncio, fortalece-se. Infiltra-se nos pensamentos, nos medos, nas reações automáticas que não sabes de onde vêm, até que o encares de frente, até que o agarres pelas rédeas e lhe ensines a não ditar mais os teus passos. É isso que faz o sábio. Não foge, não esquece, não nega, observa, compreende, integra. O que antes o feria torna-se espelho. E quando tens coragem de olhar o reflexo sem fugir, o reflexo perde o poder. O passado não me persegue, eu o tenho domado. Esta frase não soa a orgulho, soa a equilíbrio. É a voz de quem já não precisa defender-se da própria história, porque sabe que cada queda o moldou, que cada pessoa que partiu empurrou a encontrar o próprio centro, que cada erro foi uma semente de sabedoria, não uma marca de culpa. Marco Aurélio escreveu: o que acontece, acontece como deve acontecer. Se observares atentamente, verás que é assim. E essa frase resume a essência desta resposta. Aceitar o inevitável não é resignação, é compreensão. Quando entendes que tudo que viveste até o injusto tinha uma função, o teu passado deixa de ser inimigo. Torna-se um aliado silencioso que te recorda de que matéria és feito. O passado só persegue quem o teme. Mas tu já não temes, porque aprendeste que o que dói não é o que foi, mas o que te recusas a aceitar. Cada vez que resistes à memória, prendes-te a ela. Cada vez que a abraças, libertas-te. Domar o passado não é apagar. Lo é transformar. Lo em sabedoria. Pensa num cavalo selvagem. No início, ele lança-te ao chão, arrasta-te, fere-te. Mas quando aprendes a conhecer, Lo, a respeitar a sua força e o seu ritmo, deixa de ser ameaça e torna-se companheiro. Assim é com a tua história. Quando deixas de fugir dela, ela começa a caminhar ao teu lado. A vida falou-te muitas vezes através da dor, mas estavas demasiado ocupado a defender-te para escutar. Até que compreendeste que a dor não vinha para castigar-te, mas para formar-te. Que não eras vítima do teu passado, mas aprendiz dele. E a partir desse dia, o medo perdeu o poder. O passado domado não desaparece. Está ali, como fogo controlado, quente, mas não destrutivo. Usas o seu calor para iluminar o caminho, não para queimar-te nele. E cada vez que alguém tenta reacender as brasas com o julgamento, só vê a tua calma e não entende como conseguiste. Poucos sabem o que custa chegar a essa paz. O que custa enfrentar as próprias sombras sem fugir. O que custa reconhecer a tua parte em cada ferida. O que custa perdoar-te de verdade. Não como quem esquece, mas como quem compreende. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O mesmo acontece com o passado. Não é o que viveste que te fere, é como continuas a interpretá-lo. Se o vês como condenação, ele aprisiona-te. Se o vês como mestre, liberta-te. Domar o passado é uma arte. Requer paciência, introspeção e silêncio. Não se alcança lendo frases bonitas, mas enfrentando o que dói até que deixe de doer. É um processo que ninguém pode fazer por ti. Uma viagem que começa no dia em que decides parar de fugir do teu próprio reflexo. O passado não te persegue quando o aceitas. Não pode, porque o que aceitas, dissolve-se. O que rejeitas, repete-se. O que compreendes, integra-se. Essa é a lei natural da alma. Cada pessoa tem um ponto de viragem,
o momento em que o passado deixa de ser peso. Pode ser depois de uma perda, de um erro, de uma traição. Esse instante em que já não há nada a explicar, apenas a entender. Em que finalmente dizes: sim, isso também sou eu, mas já não me define. E então, algo muda. Sentes uma leveza que antes desconhecias. Não porque esqueceste, mas porque já não precisas recordar com dor. Percebes que o passado não era o teu inimigo, mas o teu espelho mais honesto. E que tudo o que viveste te preparava para te tornares quem és agora. O sábio não teme a lembrança, honra. Agradece até as feridas, porque sabe que foram pontes para a maturidade. Entende que sem o caos não haveria ordem. Sem a escuridão não haveria luz. Sem as quedas não haveria firmeza nos passos. Quando dominas o teu passado, já não procuras apagar rastros, procuras deixar legado. Já não te interessa que os outros compreendam as tuas decisões, porque tu já compreendes os teus motivos. Já não te afeta o que dizem, porque sabes que falam a partir do seu nível de consciência. Já não te preocupa ser julgado, porque quem se perdoou já não precisa de absolvição alheia. Sêneca escreveu: o homem sábio não se lamenta pelo que não tem, alegra-se pelo que tem. E tu tens o mais valioso, consciência. Consciência da tua história, do teu processo, do teu poder. O passado só domina a mente inconsciente. A mente desperta, ele acompanha. Não peças desculpa pela tua evolução. Não te envergonhes de quem foste. Essa versão também foi necessária. Foi ela que suportou o peso, que atravessou as noites de culpa, que caminhou entre o ruído até encontrar silêncio. Sem esse tu antigo, não existiria o que agora respira em paz. Por isso, quando alguém tentar usar o teu passado para desestabilizar-te, responde com serenidade: o passado não me persegue, eu o tenho domado. Não o digas com soberba, mas com gratidão, porque essas palavras não são defesa, são uma declaração de liberdade. Passaste pela escuridão e regressaste com luz. Sentiste a culpa, mas escolheste a consciência. Viveste a vergonha, mas aprendeste o perdão. Por isso, o que antes te feriu agora te fortalece. E quando caminhas a partir dessa paz, a vida já não é um campo de batalha, é uma paisagem. Uma paisagem que observas com serenidade, sabendo que cada pedra no caminho tinha um propósito. O passado domado não se esquece. Transforma-se em sabedoria. Já não grita, sussurra. Já não fere, ensina. E nesse sussurro silencioso encontras a tua verdadeira liberdade. O passado não me persegue, eu o tenho domado. E essas palavras não são apenas uma frase, são uma forma de viver. Nona resposta estoica. A tua opinião pertence à tua mente, não à minha vida. Vivemos rodeados de opiniões. Elas atravessam-nos, julgam-nos, medem-nos. A maioria das pessoas não fala para compreender, fala para impor. E sem te dares conta, se não estás atento, podes acabar a viver mais na mente dos outros do que na tua. Cada palavra, cada crítica, cada olhar de desaprovação torna-se um tijolo invisível na prisão da alma. Mas há um ponto de ruptura. Um dia, cansado de fingir, percebes algo tão simples quanto libertador. As opiniões alheias não são verdades, são interpretações. São projeções das suas histórias, feridas e medos. E nesse dia, quando entendes de verdade, começa a tua liberdade. A tua opinião pertence à tua mente, não à minha vida. Esta frase não é defesa, é fronteira. É o limite sereno de quem compreendeu que a mente dos outros não é território onde deva habitar. Que a sua energia é demasiado valiosa para ser gasta explicando o inexplicável. Marco Aurélio resumiu-o numa das frases mais poderosas da filosofia estoica. Vivemos apenas o presente, e no entanto deixamos que o que não existe, o passado e a opinião alheia, governe o nosso espírito. É isso que fazemos. Entregamos o leme da nossa tranquilidade aos juízos passageiros dos outros. Quando vives preso ao que os outros pensam de ti, fragmentas-te. Cada comentário arranca-te um pedaço. Cada olhar faz-te duvidar. Cada crítica rouba-te poder. E o pior é que, nesse processo, perdes o contato com a tua essência.
Deixas de agir a partir da virtude e começas a agir a partir do medo. O sábio, pelo contrário, não procura aprovação nem luta contra o julgamento. Transcende-o. Sabe que a mente alheia é um universo inacessível, que cada um vê o mundo conforme o seu nível de consciência. Que o que alguém vê em ti não fala de ti, mas do filtro através do qual observa. Epicteto ensinava: não é o que os outros dizem ou fazem que te afeta, mas a opinião que tem sobre isso. Por isso, quando alguém te julga, o verdadeiro impacto não está no julgamento dele, mas na tua reação. Se te ofende, é porque acreditaste. Se te dói, é porque duvidavas. Mas se permanece sereno, o julgamento dissolve-se, porque não tem onde se fixar. A mente do sábio é como uma superfície polida. Nada se lhe cola. Ouve sem absorver, observa sem reagir, compreende sem se perder. Porque sabe que a paz interior vale mais do que qualquer tentativa de validação externa. Não se trata de indiferença por orgulho, mas por equilíbrio. A indiferença virtuosa é uma forma de respeito por ti e pelos outros. É dizer: compreendo que penses assim, mas não preciso adotar isso como meu. É reconhecer que cada um tem direito à sua percepção, mas também o dever de cuidar da própria serenidade. A tua opinião pertence à tua mente, não à minha vida. Diz isto sem raiva, sem rancor. Diz como quem acende uma vela em plena escuridão. Porque não há paz maior do que a que nasce quando deixas de lutar para ter razão. Pensa em quantas decisões adiastes por medo do que diriam. Em quantas palavras calaste, em quantos sonhos deixaste a meio. Tudo por causa da opinião de pessoas que nem sequer vivem plenamente as suas próprias vidas. Gente que julga à distância, mas não tem coragem de fazer o que tu fazes. E quando percebes isso, quando entendes que ninguém realmente comprometido com o próprio crescimento tem tempo para julgar-te, algo desperta dentro de ti. Uma calma, uma clareza, uma voz que diz: não preciso provar nada. Basta continuar a caminhar. O mundo falará sempre. Falarão se caíres, falarão se te levantares. Falarão se mudares, falarão se ficares igual. Falarão se tentares, e ainda mais se conseguires. Mas não vieste a este mundo para calar bocas, vieste para abrir a tua quando necessário e fechar lá quando a sabedoria o exigir. Lembra-te do que dizia Sêneca: a quem não importa a opinião dos tolos, nenhum sábio o perturba. Não é arrogância, é hierarquia mental. É decidir quem tem acesso à tua mente e quem não tem. Não te desgastes a tentar limpar o teu nome em bocas erradas. É um combate inútil, porque cada mente interpreta o mundo através da sua própria névoa. A verdade não se impõe, revela-se com o tempo. E o tempo está sempre do lado de quem vive com coerência. Da próxima vez que alguém te criticar, não te defendas. Observa, escuta o necessário. Pergunta-te se há algo útil a aprender. Se houver, agradece. Se não, liberta. Mas nunca transformes isso em fardo. Cada julgamento é uma pedra lançada por alguém que espera ver-te cair. O sábio, porém, usa essas pedras para construir o seu caminho. Essa é a diferença entre quem reage e quem transcende. A tua serenidade é o teu maior argumento. Nada desarma tanto como uma alma tranquila diante da provocação. Porque o silêncio não é vazio, é força controlada. E quem domina a si mesmo no meio do ruído, já venceu a batalha mais difícil. A interior. O mundo moderno, obcecado com a opinião, esqueceu o valor do silêncio. Vivemos cercados de vozes externas, mas quase ninguém escuta a sua. Essa desconexão torna-nos vulneráveis, dependentes, ansiosos. Mas tu, ao recuperares o teu centro, tornas-te impermeável ao caos. Não porque não sintas, mas porque escolheste a paz em vez da aprovação. A tua opinião pertence à tua mente, não à minha vida. É uma frase para murmurar sempre que o julgamento externo tentar arrastar-te. Não precisas dizer. Lá em tom de confronto basta pensá-la. É um lembrete de que a tua vida floresce apenas quando é regada pelas tuas próprias convicções. Imagina o que aconteceria se, cada vez que alguém opinasse sobre ti,
Em vez de reagires, simplesmente sorrisses e seguisses o teu caminho. Não por indiferença, mas por sabedoria. Estarias a proteger a tua energia, o teu tempo, a tua direção. Estarias a escolher conscientemente em que batalhas vale a pena investir a tua alma. O sábio não luta para ter razão, luta para ter calma. E isso, num mundo tão ruidoso, é a forma mais elevada de rebeldia. Deixa que opinem. Deixa que interpretem. Deixa que falem de uma história que já superaste. O tempo encarregar-se-á de mostrar o que as tuas palavras não precisam explicar. Porque a coerência não se grita, vive-se. E quando vives com integridade, o ruído torna-se irrelevante. A tua opinião pertence à tua mente, não à minha vida. E com essa frase libertas-te sem lutar, afastas-te sem ódio, afirmas-te sem gritar. Porque a alma que não depende da aprovação alheia é a única que conhece a verdadeira paz. 10ª resposta estoica. Se acreditas que o meu passado me define, então ainda não aprendeste a olhar além. Há quem viva com os olhos presos à linha do tempo dos outros. Observa, julga, repete. E acredita que essa observação o torna sábio, quando na verdade apenas o torna prisioneiro da própria cegueira. Porque quem não é capaz de ver além do passado alheio, tampouco aprendeu a ver o próprio presente. Quando alguém te recorda o que foste, fá-lo porque não consegue compreender o que és. Não porque não tenhas mudado, mas porque a visão dessa pessoa ficou parada no ponto onde deixaste de ser quem eras. E essa distância entre quem foste e quem és não se explica, demonstra-se. Vê-se na calma, na maturidade, na paz com que agora caminhas. Se acreditas que o meu passado me define, então ainda não aprendeste a olhar além. Esta frase é uma declaração de independência interior. É a fronteira invisível que separa o sábio daquele que ainda não entende que todo ser humano é processo, não fotografia. Que a vida não é uma galeria de instantes congelados, mas um fluxo constante de transformação. Epicteto dizia que o homem não é o que lhe acontece, mas o que decide ser perante o que lhe acontece. Essa é a essência desta verdade. O que importa não é o que foste, mas o que fizeste com o que foste. Não as quedas, mas a forma como te levantaste. Não os erros, mas a sabedoria que deles extraíste. Aqueles que não compreendem isso continuarão a tentar usar a tua história como arma. Dirão que não mudaste, que finges, que exageras. Fazem-no porque a mudança dos outros os confronta. A tua evolução lembra-lhes o próprio estancamento. A tua paz incomoda-os porque revela o caos que ainda carregam. Mas não estás aqui para provar nada. Estás aqui para viver com coerência. Para olhar o teu passado sem vergonha e o teu presente sem medo. Para agradecer a cada etapa, mesmo as mais escuras, porque foram elas que forjaram a clareza com que hoje percebes o mundo. Quem ainda não aprendeu a olhar além, vê apenas os erros. O sábio, em contrapartida, vê a intenção que existia por trás deles. Vê o aprendizado, o fogo que purifica. E por isso não teme ser recordado pelo passado, porque ele já não lhe pertence como ferida, mas como lição. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. E o teu passado foi isso, um obstáculo que se transformou em mestre. O que antes parecia peso, agora é impulso. O que antes doía, agora ensina. O que antes era ruína, agora é alicerce. Muita gente teme o passado porque ainda não o entendeu. Tu não. Tu aprendeste a dialogar com ele. Deste-lhe voz e ouviste-o. Descobriste que por trás do erro havia busca, por trás da dor havia necessidade, por trás do fracasso havia semente. Quando alguém não consegue ver além, não é teu dever abrir-lhe os olhos. Não desperdices energia tentando convencê-lo. A compreensão não se impõe, alcança-se, e só chega a quem está preparado para vê-la. Sêneca disse com clareza: o homem que se domina não depende do elogio nem do desprezo alheio. Por isso, quando alguém continua a julgar o teu passado, olha-o com compaixão, não com superioridade, mas com sabedoria. Porque sabes que também já foste cego. Também acreditaste que o passado era uma sentença, até que um dia entendeste que era uma escola.
E nesse dia, tudo mudou. Percebeste que cada vez que alguém te recorda a tua história, te dá a oportunidade de mostrar que já não dói, que já não reages a partir da ferida, mas da consciência, que já não vives para apagar capítulos, mas para escrever novos. Quem não sabe olhar além está, na verdade, a confessar que não sabe olhar para dentro. E tu não podes viver à espera que o faça. A tua tarefa não é convencê-lo, é continuar a crescer. A tua serenidade será o espelho dele. A tua constância, a lição. O teu silêncio, a inquietação. Porque a alma que fez as pazes com a própria história não precisa erguer a voz, a sua presença já transmite firmeza, clareza e verdade. Se acreditas que o meu passado me define, estás a olhar o mapa errado, porque já não vivo lá. Aprendi a despedir-me das versões antigas sem ódio, a agradecer-las por me terem trazido até aqui. Não as rejeito, honro-as, mas já não me representam. Chega um momento em que deixas de temer o julgamento alheio, não porque ninguém te importe, mas porque finalmente importas a ti mesmo. E então, o olhar externo deixa de ser jaula e torna-se mero ruído de fundo. Cada ser humano tem direito a mudar, a reconstruir-se, a curar-se, mas nem todos estão prontos para ver alguém fazê-lo. Por isso, muitos julgam quando começas a sarar, não porque não acreditem em ti, mas porque não suportam o reflexo da tua cura que lhes mostra que também poderiam mudar, se tivessem coragem. O teu crescimento incomoda porque quebra a narrativa onde se sentiam confortáveis. Porque, ao verem-te avançar, perdem a desculpa de que ninguém muda. Mas tu és a prova viva de que é possível. Assim, quando alguém tentar usar o teu passado para rebaixar-te, não caias no jogo. Não desças ao terreno do ressentimento. Não expliques, não discutas, não tentes corrigir a visão deles. Continua a caminhar. Porque o tempo, como a água, lapida todas as pedras e, no fim, a verdade sempre encontra a forma de brilhar. O sábio não se desespera por ser compreendido. Sabe que cada mente tem o seu ritmo, que cada alma desperta no seu tempo, e que quem não consegue ver além do teu passado ainda não está preparado para ver a grandeza do teu presente. Deixa-os falar. Deixa-os olhar para trás enquanto tu segues em frente. Não há lição maior do que um exemplo vivo. Não há vitória maior do que a paz. E não há demonstração de força mais autêntica do que continuar a crescer em silêncio enquanto os outros permanecem na crítica. Se acreditas que o meu passado me define, então ainda não aprendeste a olhar além. Diz isso com calma. Não como defesa, mas como encerramento elegante, sereno, absoluto. Porque quando já não precisas provar a tua mudança, é sinal de que a mudança está completa. A tua vida não se mede pelo que foste, mas pelo que escolheste ser depois de o teres sido. E esse depois, esse novo tu, é o que ninguém te pode tirar. Quando o passado deixa de doer, começa a verdadeira liberdade. Há um instante, quase imperceptível, em que a alma percebe que já não dói. Não sabes quando aconteceu, mas um dia olhas para trás e descobres que aquilo que antes te tirava o sono agora desperta apenas gratidão. É então que entendes que curar não foi esquecer, foi compreender. Durante toda a vida acreditaste que liberdade era escapar da dor, do julgamento, da lembrança. Mas agora sabes que não. Que a liberdade não está fora, está dentro. Que não consiste em apagar o passado, mas em olhar-lo sem que a voz trema. Em reconhecer que cada ferida foi uma porta e que atravessá-la te mudou para sempre. Durante anos carregaste a ideia de que precisavas explicar-te, que tinhas de provar que mudaste, que devias convencer o mundo de que já não eras aquele que errou, que caiu, que se confundiu. Mas o mundo nunca se convence com palavras, convence-se com presença. E tu, ao manter-te firme, sereno e coerente, já disseste tudo o que era necessário. O silêncio, aquele que antes te pesava, hoje é o teu santuário. Porque compreendeste que o ruído externo não pode perturbar a calma de quem se conhece. Que não há ofensa capaz de abalar a alma que já não reage a partir da ferida. Que quando alguém tenta julgar-te, na verdade está apenas a revelar-se a si mesmo.
As pessoas falam do passado dos outros porque não suportam olhar para o seu. Fazem-no para não enfrentar o próprio reflexo, para não ver o vazio que evitam preencher com verdade. E enquanto falam, tu segues. Não para provar nada, mas porque já percebeste que cada passo em frente é um ato de perdão para contigo. Se acreditas que o meu passado me define, então ainda não aprendeste a olhar além. Esta frase não é defesa, é ponto final. É o momento em que deixas cair a espada e caminhas em paz, sabendo que a tua maior vitória foi não te teres tornado igual àqueles que te apontaram o dedo. Sêneca dizia que ninguém pode ferir-te sem o teu consentimento. E tinha razão, porque a dor não nasce do julgamento alheio, mas da interpretação que fazes dele. Foste vulnerável, enquanto acreditaste que precisavas de aprovação. Mas desde que deixaste de pedir permissão para seres quem és, a ferida fechou-se. Hoje já não vives para convencer, vives para compreender. Já não procuras ter razão, procuras ter paz. Deixaste de tentar controlar como te veem e aprendeste a cuidar de como te sentes. Porque a opinião dos outros muda com o vento, mas a coerência interior permanece como pedra. O teu passado não desapareceu, tornou-se paisagem. Está lá, mas já não domina o teu horizonte. É uma sombra que caminha atrás de ti, lembrando-te de onde vens, mas sem interferir na direção. Levas-o contigo, sim, mas como mestre, não como condenação. E quando o passado se torna mestre, a alma amadurece. Aprende a agradecer o que antes rejeitava, a entender que nada foi perda, apenas preparação. Que os vazios de ontem foram o espaço necessário para que hoje coubesse a sabedoria. Há algo de profundamente belo em chegar a este ponto. O dia em que já não tens pressa. O dia em que o mundo pode continuar a falar e tu continuas a respirar com calma. O dia em que descobres que não precisa ser compreendido para viver em paz. Nesse dia, a liberdade deixa de ser conceito e torna-se estado. Não depende de nada, nem de ninguém. Não precisa de testemunhas, nem exige aplausos. Simplesmente é. E então percebes que tudo o que um dia doeu, cumpriu a sua função. Que cada perda, cada traição, cada erro te foi despindo do que era supérfluo. Que a solidão não foi castigo, mas purificação. Que os julgamentos não foram correntes, mas provas. E que graças a cada uma delas hoje consegues olhar o mundo sem rancor. Porque a alma que sofreu e compreendeu já não precisa de vingança, precisa apenas de silêncio. Não o silêncio do vazio, mas o da paz interior, aquele que não precisa ser ouvido porque basta existir. O que me fere, instrui-me, escreveu Marco Aurélio. E tu és a prova viva dessa verdade. Cada ferida foi uma instrução, cada queda, um lembrete. Cada noite escura, um chamado ao despertar. Agora compreendes que o verdadeiro arrependimento não é odiar o que fizeste, mas não repeti-lo. Que a verdadeira maturidade não é deixar de chorar, mas não fugir do choro. Que o verdadeiro perdão não é esquecer, mas agradecer por teres aprendido. O teu passado foi o fogo. O teu presente é o templo que construíste com as suas cinzas. E cada palavra que hoje pronuncias em calma é uma oração silenciosa ao poder do renascer. Não precisas que ninguém entenda a tua história. Não precisas que acreditem em ti nem que te validem. A alma desperta busca apenas uma coisa: coerência. Coerência entre o que pensa, sente e faz. E quando alcanças isso, a vida ordena-se. Quem te feriu pode continuar sem compreender. Quem te julgou pode continuar a falar. Mas já não importa, porque a justiça não está em que os outros vejam, mas em que tu saibas. Em que vivas a partir dessa serenidade que só a verdade oferece. No fim, todos somos capítulos na memória de alguém. Alguns ficam na tua história para lembrares o que não queres voltar a ser. Outros, para ensinares o que vale a pena cuidar. Mas nenhum tem poder sobre ti se já não te identificas com a versão que recordam. A tua tarefa não é apagar o passado, é transformá-lo em legado. Deixar que a tua história inspire, não que te aprisione. Caminhar de cabeça erguida, sem medo da sombra que te acompanha, porque até ela é prova de que há luz atrás.
E talvez essa seja a lição mais profunda de todas. A luz não se procura, revela-se quando já não há nada a esconder. Quando fizeste as pazes com todas as tuas partes, até com as que antes negavas. Porque o que realmente define um ser humano não é a sua história, mas a sua consciência. Não o que viveu, mas o que aprendeu. Não o que perdeu, mas o que escolheu conservar. Por isso, quando olhares para trás, não procures culpa, procura sentido. Não procures o que falhou, procura o que floresceu. Não perguntes por que aconteceu, mas para que te transformou. E se algum dia alguém tentar recordar-te o que foste, sorri. Porque enquanto eles falam do passado, tu já estás a escrever o futuro. A alma liberta do julgamento alheio vive leve. Não precisa ser vista, precisa ser verdadeira. E nessa verdade há uma beleza que não se explica, apenas se sente. Talvez, no fim de tudo, seja isso a liberdade. Viver sem medo de ser recordado, porque já não há nada a esconder. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.